Nessa aula vamos falar sobre o output, que é o inverso do input. Então, na aula anterior, nós vimos sobre o input, que é quando nós enviamos um dado para um componente, e agora o output é retornar um dado a partir do componente. Então, o componente que vai trazer esses dados para o componente pai. Então, para isso, eu vou criar aqui um @output. Eu vou chamar esse output de user_info e o valor eu vou instanciar um event emitter. E agora eu vou fazer a mudança no card que está sendo exibido lá em tela, né? O card de cada usuário. Só que dessa vez eu vou, no lugar aqui da idade, eu vou colocar um botão. Então eu vou substituir esse parágrafo, vou criar um botão aqui, vou colocar a classe do Bootstrap. E aqui eu vou colocar o texto selecionar. Então, quando eu clicar em selecionar, eu quero que retorne para o meu componente pai as informações do usuário, que é o nome e a idade. Então, eu vou criar aqui um clique do botão, e eu vou chamar essa função de retornar dados. Eu ainda não tenho essa função, vou criar aqui no TypeScript. Então, vou criar aqui um retorna dados. E aqui eu vou utilizar o user_info. Como eu estou retornando as informações do usuário, eu vou retornar um objeto do tipo user. Para isso eu tenho que informar aqui no meu event emitter. Então, sinal de maior e menor. E aqui eu informo que eu vou retornar um user. E agora sim eu vou emitir, a partir desse meu componente, os dados do usuário. Então eu posso fazer da seguinte forma. Vou utilizar aqui o meu user_info, this user_info.emit. E olha só, o meu emit, ele aceita o valor user ou undefined. Isso porque ele aceita user porque eu defini aqui no meu event emitter. E o que eu vou emitir? Eu vou emitir o meu user. Vou passar aqui o meu user. Só não se esqueça do this.user. Então, com esse output, eu consigo recuperar os dados a partir do meu componente pai. E o que é o componente pai? É o componente que chama o meu user card. E onde que eu estou chamando o user card? Aqui no meu componente users, onde eu listo os meus usuários utilizando meu user card. Então, para eu diferenciar aqui as minhas variáveis, eu vou colocar o nome de user_info emitter. Então, eu tenho que utilizar aqui embaixo também. Apenas troquei o nome do meu output. Agora, para recuperar a informação do meu user card, a partir da minha página users, que eu estou chamando meu user card, é só eu colocar aqui o atributo user_info emitter. Perceba que quando eu coloco parênteses, ele já me sugere o user_info emitter. Quando o atributo retorna uma informação, ele vem entre parênteses. Então aqui eu vou criar uma função para recuperar a informação lá do meu componente user card. Para isso eu vou criar uma função, eu vou chamar essa função de info user selecionado. E aqui eu passo um parâmetro cifrão event. É com esse event que eu vou recuperar a informação lá do meu user card, que ele está me retornando. Então, eu ainda não tenho esse método InfoUser selecionado, então eu vou criar aqui na minha página users, aqui no meu TypeScript. Então, logo aqui abaixo da lista, eu vou criar essa função. E aqui no meu parâmetro, eu vou colocar o valor que eu vou receber. Então, perceba que aqui no meu HTML eu passo um event. Então, nesse event é onde eu vou receber. Então, eu vou colocar aqui um parâmetro. Aqui fica a sua escolha, o nome do parâmetro. Eu vou colocar aqui de user, que é o usuário recuperado. Ele vai ser do tipo user. Estou interrompendo a sua aula rapidamente para dar um recado. Se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo desse curso, como por exemplo, projeto prático, empréstimo de livros, onde eu disponibilizo uma API para você desenvolver o front-end em Angular. Publicação do projeto prático usando o serviço da AWS. E além disso, acesso antecipado a todos os vídeos que eu vou publicar aqui no canal. Então aqui você já tem todos os vídeos disponíveis para você assistir. E eu vou entrar aqui no projeto prático só para vocês verem como que é. Eu tenho aqui mais de 60 aulas para você colocar em prática esse projeto prático de empréstimo de livros.
Vou deixar o link aqui na descrição, então dá uma olhada se você quer ter acesso ao conteúdo exclusivo e também não quer ficar aguardando novos vídeos sobre Angular aqui do canal e já quer ter acesso a tudo de uma vez. Link aqui na descrição. Então, para a gente testar, eu vou colocar aqui um console log user. Então, a gente vai ver as informações do usuário selecionado. Então, perceba que eu estou fazendo um console log no user aqui na minha tela users, na minha página users, e não lá no meu componente. No meu componente, eu só estou retornando os dados. Quando eu clico no botão, ele chama a função retornar dados, ele emite os dados do usuário, como vocês podem ver aqui, e quando ele emite, ele aciona aqui no meu users o userinfoEmitter, então ele vai executar a função que eu passar aqui, que no caso é o InfoUser selecionado, e por parâmetro, ele vai passar nesse meu event o usuário que eu selecionei. Então, ele vai passar por parâmetro o user e vai printar aqui no console log o user. Lembrando que eu estou printando, chamando o console log já na minha página de usuários e não no meu componente. O meu componente eu só emiti a informação. Então, vamos testar. Bom, então eu vou acessar aqui a minha página de usuários e eu vou clicar num botão aqui qualquer. Vou pressionar o F12 para ver o console log. Eu vou clicar aqui, por exemplo, no Júlio. Vou clicar em selecionar e olha só, ele me retornou as informações do Júlio. Então esse console log, olha de onde está vindo, do meu componente, que é a minha página users. Vou selecionar aqui do Vinícius. Olha só, ele retornou as informações do Vinícius e assim ele retorna as informações com o output. Então ele está buscando essas informações lá do meu componente userCard, que são esses cards aqui em tela. Então agora eu posso colocar essas informações na minha tela users. Eu vou colocar logo aqui embaixo. Então quando eu selecionar um usuário, ele vai colocar essas informações logo aqui abaixo. Bom, então eu vou apagar esse console log aqui. Vou vir aqui no meu users, na minha página users. Logo aqui abaixo dessa minha div, eu vou criar uma outra div. Vou colocar aqui uma margem top de 3. Vou também colocar aqui uma border e um call MD para ocupar toda a tela. Vou colocar um texto aqui de teste só para ver como é que ficou. Beleza, ficou dessa forma aqui, ó. Vou também colocar um padding em todos os lados de 3 para ter esse espaçamento aqui em volta. E aqui eu vou colocar um título. Vou colocar aqui um H2, usuário selecionado, dessa forma aqui. E aqui eu coloco as informações do usuário. Então vou colocar aqui um parágrafo. Vou colocar aqui o nome, 2 pontos. Então vou colocar um outro parágrafo aqui embaixo. Idade, 2 pontos. Vou criar uma nova variável, que vai ser a variável que vai receber o user emitido do outro componente. Então vou chamar aqui de user selecionado. Ele vai ser do tipo user. Ele vai ser user ou ele também pode ser undefined, que é o momento que eu ainda não selecionei nenhum usuário. Então aqui this user selecionado é igual a user. Agora eu vou usar o user selecionado, vou voltar aqui na minha tela, eu vou colocar essas informações em tela. User selecionado, nome, e aqui embaixo, user selecionado, idade. Perceba que quando eu seleciono nome ou idade, ele já coloca aqui uma interrogação, porque ele tem a possibilidade de ser undefined. Então, se uma variável pode ser undefined, não pode esquecer do interrogação. Se eu salvar e vir aqui na minha tela, ele vai deixar em branco, tá vendo? Agora eu vou selecionar aqui um usuário, por exemplo, Júlio. E olha só, as informações do Júlio veio aqui para baixo, ó. Júlio, 19 anos. Vou selecionar aqui Maria. Olha lá, Maria, 32 anos. Eu também posso fazer o seguinte, eu vou recarregar aqui a página, ao invés de deixar essa tela aqui mostrando para o usuário, eu posso mostrar essa tela de usuário selecionado apenas quando ele selecionar um usuário aqui em cima. Então, para isso, eu posso utilizar o ngIf. Então, vou utilizar logo nessa div aqui, ó. Então, vou colocar aqui um ngIf
E aqui eu vou passar o usuário selecionado. Então ele só vai carregar essa minha div se o meu user selecionado for diferente de undefined, quando eu coloco direto aqui no ngIf. Então se essa minha div vai ser carregada apenas quando o user selecionado tiver algum valor, eu não preciso colocar uma interrogação. Isso porque não tem a possibilidade aqui dele ser undefined. Porque para carregar esses meus parágrafos aqui, eu tenho que carregar essa minha div. Para carregar essa minha div, eu tenho que ter algum valor no user selecionado. Voltando aqui, eu tenho esse resultado. Por enquanto não tem aquela tela do usuário selecionado, mas quando eu seleciono um usuário aqui em cima, ele já me mostra o usuário selecionado, o nome e a idade. Então é dessa forma que você utiliza o output para retornar uma informação a partir de um componente.